Ladeira Bausch, o seu podcast sobre dança. Olá, eu sou a Paula Petreca. Este é um podcast para horizontalizar a dança na sua vida, para a dança horizontalizar você, uma dança mais perto. Olá, eu sou a Juliana Alves e este é o Ladeira Bausch, um encontro semanal para mover pensamentos de corpo, com temas que nem sempre vão para a cena, sem glamour e sem mito. Estreia daqui a pouco? Ah, você viu? Tô Vídeo. curiosíssima. Não vou perder por nada. Ai, que linda. É singelo, mas é tão profundo, tão importante, sabe? É um vídeo bem curto, todos os vídeos, assim, muito rápido, mas com tão conciso, assim, tão... São cartas a ideia dos vídeos? Então, era uma oficina. Eu me inscrevi para uma oficina. E aí, o desdobramento dessa oficina, ninguém sabia que depois ia se tornar vídeo. Que bacana. Todo mundo participou da oficina com maior intenção, assim, de partilhar, de aprender, discutir sobre dança e tal. E daí, o desdobramento junto a Carmen Jorge, que estava coordenando a Casa Hoffman, Sim. com os proponentes da oficina, propuseram que a gente gravasse os vídeos. E aí, quem participou da oficina fez a leitura, o formato de leitura, com toda uma gravação, cuidado do áudio, assim, e dançar, como se sentia à vontade, como se tivesse o que gostaria que tivesse a ver com a carta, né? E uma coisa assim, de 2, 4 minutos, assim, sabe? E com aquelas câmeras de alta resolução. Que incrível, né? Que nossa, um privilégio, né? Gravar com aquilo, assim. Menina, mas na gravação da carta, eu me emocionei. E na hora que... Então era assim, você gravava lendo a carta. Depois você só ficava parada, sendo filmada, ouvindo a carta. E depois você dançava a carta. Quantas camadas! Sim, e aí no mesmo, na gravação da voz, eu me emocionei no mesmo momento, na gravação ouvindo a voz, me emocionei no mesmo momento também, assim, sabe, uma emoção assim, tipo um mergulho de choro e felicidade ao mesmo tempo, assim, muito engraçado, foi muito forte, assim. Acessou algum campo de emoção, né? Eu ria e chorava, ria e chorava, Que ria e lindo, chorava. Ju. De gravar a dança, eu levei os meus retalhos de papel, assim, falei, vamos ver. E a Carmen foi generosíssima, assim, pegou e falou, não, joga tudo isso, você quer que isso voe? Você quer que isso esteja no espaço? E eles falaram, então joga tudo! Que legal. E Topou. depois, topou, e depois assim, não tá voando, esses papéis são pesados, traga o ventilador! Eles têm um ventilador lá Olha, enorme. que demais! Assim, Efeitos traz o ventilador! especiais. Traz o ventilador, então joga, todo mundo jogando, foi! Então você já deu um mega spoiler. Quem tá ouvindo a gente vai no site da casa, no YouTube da Casa Hoffman e tem que assistir isso, que já vai estar no ar quando o episódio for no ar. E aí, menina, a sensação é que tudo aquilo que eu tô trazendo como metodologia para ensino, ali fez assim, ó, blup, desdobrou numa cena de criação, né, Que incrível! parece que fez assim, blup. Você sabe que eu estava conversando com a Ana Sharp, que já esteve aqui no Ladeira esses dias. A Ana tem um pensamento pedagógico, ela trabalha muito em escola, que me interessa demais. Tem uns anos que ela me apresentou uma teórica que chama Patrícia Cardona. Não sei se você já ouviu falar. Não. Ela é da Costa Rica, mas acho que mora na Colômbia, Latinoamérica, né? Então tem uma proximidade aqui com a gente de contexto.
E aí, essa Patrícia Cardona e a Ana Sharp também ecoam esse pensamento, e o que você está falando tem tudo a ver, vão considerar que o processo da docência, do ensino, é um processo de criação, é um dever poético e vai produzindo esses objetos sensíveis o tempo todo. Então, ela diz que muitas vezes está em sala, está organizando um curso, né, uma metodologia, é um momento de um processo de criação, né? Ah, É estar em processo. sim. E aí, te ouvindo agora, me veio para essa conversa que está fresquíssima na mente, falando com certeza as suas aulas estão aí na dança. Lindo isso que você falou e vai de encontro assim também ao eu coloco como metodologia, né, na dissertação que eu estou bebendo um pouco da artografia, que é esse lugar da arte viva na relação entre territórios do que a gente atua, né, como pesquisadora, como bailarina, como professora, como artesã, nesse Um podcaster. como podcaster, nesse entre-território, o que se constrói? Não é só podcaster, não é só artesã, não é só... Existe, como é que vem a palavra de maré ou palavra de ventania, algo que leva de um para o lugar do outro, os papéis que a gente se desempenha, né? Que lindo isso que você falou de ventania, de maré. É, e acho que vai de encontro ao muito como eu tô me sentindo hoje, talvez eu tenha como uma vontade de chegar a tentar falar sobre, que é esse lugar que a gente vai levando coisas, as experiências, né? Por exemplo, também hoje nós só estamos nessa ideia de podcast, trazendo a dança para essa linguagem com a potência e a excitação que a gente está, porque a gente teve outras experiências em relação a isso. Se elas não tivessem existido, talvez outros formatos teriam aparecido, né, de Sim. criação, de fazer, de prática. Mas porque a gente já cruzou um dia na documentação, num projeto lá em Portugal, que tinha uma rádio, que falava com o artista, porque De um dia pensar eu o movimento na palavra, né? exato, de escrita, né, com a Uhum. Guida, de pensar, é, porque um dia fui também, né, e experimentei a edição de som e vídeo também, isso me traz uma certa habilidade, um certo segurança e conforto em relação a essa habilidade, essa prática, né, que não é uma barreira. À medida que isso não se torna um problema, uma barreira, eu não me desafio, né? Me entrego, não é um problema pensar fazer isso, né? É só mais uma habilidade para. E E acho tudo que isso, não, e todas essas habilidades vão construindo quem a gente vai sendo também, né? exato, Sempre em mudança, mas com esses atravessamentos, levando a gente para outras experimentações, né? Outras buscas. com as experiências, a nossa personalidade, nosso modo de ver, nosso modo de encarar cada coisa. Uau, que lindo! É, Fez agora um nossa. arco. E algo que eu acho que já que já estamos aqui na profundeza desse arco, o que eu estava me perguntando e falar, ai, tô tão afim de falar disso, mas sabe quando você acha assim, é difícil situações, vamos dizer, situação profissional, consigo mesma, que é ou relações políticas, estéticas, éticas, que é uma questão de equilíbrio, assim, de como você se relaciona com. Para mim, hoje, ó, tá vendo? Eu não consigo dar exemplos amplos, só consigo falar do qual a Uhum. experiência me traz essa clareza, que é, por exemplo, sentir que alguma frustração que eu vivi me faz entender que uma criança em mim, tipo, morreu, assim, então é isso mesmo, então a realidade é essa, então eu tô só frustrada, a minha criança aqui tá só frustrada, então isso é uma parte de mim que tá
tá frustrado, e a realidade é essa, então eu preciso encarar a realidade e lidar com isso. E aí, quando você começa a perceber que essa realidade não é tão gostosa, não é tão feliz e faz falta aquela ilusão, Aquela criança? aquela criança. Tipo, putz, mas então eu prefiro a ilusão, porque essa realidade não me Total. dá tesão. E aí, como é que se reinventa isso? Olha, eu não tenho nenhuma resposta, tentando aqui ouvir mesmo o que você está perguntando. Eu gosto muito das ideias que vêm, né, da esquizoanálise, que é ao invés da gente tentar resolver, ficar mastigando o problema e pronto, né? Você mergulhar numa ilusão implica o quê? Tá me vindo aqui muito no intuitivo, né? Criar uma ficção. Se a gente cria essa ficção para a própria vida, a gente vai entrar nesse padrão esquizoide, esquizofrênico, isso pode ser patológico. Mas se a gente consegue trabalhar essa ficção numa criação, pode ser muito potente. Enganar a si mesmo porque sabe que aquilo que tá te dando tesão é uma invenção. Aí você sabe. Até quando a gente consegue saber também, né? É, Olha, nossa, bem profundo isso. É, entende? Porque para mim vai de encontro a questões assim, que a gente já viveu também, por exemplo, questões, eu vou colocar aqui, nem sei se são políticas, mas que a gente abraça uma questão ali, uma manifestação, não sei o que, você vai. Porque você tá ali no calor da comunidade, uhum. nas questões que estão em comum, só que de repente quando você vê, você fala, opa, não é tão isso aí, porque acho que quem está se dando bem sobre mim não é bem essa pessoa que eu queria que fosse o que se beneficiasse da minha ação, da minha manifestação. Não sei se eu estou sendo clara, mas tudo acaba, se você não cria a sua ficção, você acaba entrando na ficção do outro, Sim, porque tá cheio de ficções aqui habitando os nossos né? arredores o tempo inteiro. Aham, aham. E aí que eu acho também o quanto é polêmico, ou tem outras palavras assim, asqueroso quando a pessoa usa de ficções que não são ficções, que são crenças ou que são coisas meio que, né, num campo muito profundo, humano, assim, distorcer isso e criar meios, né, dos outros alimentarem a ficção que ela está inventando. Ao mesmo tempo, de você não entrar em nenhuma ficção, você sempre estar sempre alienado disso, também é insustentável, né? E entrar em todas. E entrar em todas. Porque agora eu tô me Sim. fazendo assim um link com o nosso convidado de hoje, Uhum. pensando a questão da antropofagia, né? Esse é um conceito que eu comecei a estudar mais recentemente. Estou pelo menos há 6 meses estudando bastante e ainda tenho muito não saber em relação a esse contexto. Mas o convidado que vai estar aqui hoje vai falar um pouco da sua experiência de dança, da sua experiência de dança também relacionada ao Teatro Oficina aqui de São Paulo, né? Esse monstro do teatro brasileiro, que tem a figura do Zé Celso muito importante ali na estruturação do que foi se construindo enquanto esse espaço, esse projeto, esse grupo ao longo dos anos. E nessa relação, né, dança, antropofagia, teatro, oficina, a maneira como a antropofagia me chega através da oficina é nesse lugar de realmente uma deglutição de todas as possibilidades, sabe? Como se a gente estivesse nesse momento aí usando a conversa que você está convidando, mergulhando em todas as ficções ao mesmo tempo, e dessa confluência aparece um ser que na poética, né, do Oficina em geral é um ser dionisíaco. Uhum. Olha aí. Mas eu acho que ó, não tem absolutamente. Eu acho que é exatamente isso que você está falando, isso que você trouxe, que conflui com o que eu estou pensando exatamente, assim, porque
É tudo ficção, e por que você vai escolher uma se todas são a base ser ficção, ser criação para você existir? E para exatamente essa minha questão. Pô, se não, toda essa realidade precisa de uma vertigem, tá difícil assim? Aham, é Preciso a de uma vertigem. vertigem, não É a dá. vertigem, sim. Essa realidade dói demais. Preciso, ou você me, né, ou me deixa ter uma vertigem aqui, consciente ou não, porque senão não tem vida, né? Não dói Não, demais. é. Então, seja qual for, o que interessa é a vertigem, Uhum. seja qual for a ficção. E aí, acho que, né, tá aí numa Nossa, eu vou gravar essa essência. frase, hein? Seja qual for a ficção, o que interessa é a vertigem. Já para os caminhos, ladeira abaixo. E porque daí, se a gente vai um pouco na psicanálise, se eu, né, pudesse ousar, mas dentro só do meu processo, assim, no fundo é a nossa criança, que não, estou super madura agora, cresci, amadureci, sou adulta. Vai, Grande tropeça ali, ficção. grande ficção. Primeiro tropeço, vai chorar que nem criança, primeiro, É, né, porque é estrutural. é. Então, esse luto que eu vivi, assim, de sentir, puta, essa doeu, essa criança aí, não, essa tá sofrendo. Eu entendi qual era o canal, assim, e consegui, como, certo, de alguma forma, como adulta, proteger ela, a criança em mim, sabe? Tipo, ó, aqui Uhum. chega, aqui deu, Mas eu acho que às entendi, vezes a maturidade está mais nesse lugar, né? Não em se livrar da criança, mas em dar a mão para ela, né? sim, ou de certa forma, a minha sensação é essa, assim, deixa ela em paz, que eu vou entrar aqui na frente para guiar esse caminho. Agora, deixa ela em paz, essa criança que estava aqui sonhando, deixa ela sonhar que eu vou cuidar disso. Eu assumi cuidar de mim mesma e dessa criança em mim, do que deixar com que a criança se manifeste e fique só levando dores, né, e julgamentos e crises. E de certa forma, eu estou ciente que estou criando aqui uma outra ficção, outra, uma outra vertigem, que é eu achar que eu posso controlar a mim mesma, a minha É, criança. E em mim mesmo, facetas, assim, sabe? De equilibrar essas facetas, esses multipapéis e crenças e ficções. e aí eu te provoco bem aleatória, né? Você tentando equilibrar, mas às vezes vertiginar, desequilibrar Aham. pode trazer alguma coisa também, né? Exato, e acho que essa conversa que eu estava tão afim de tentar entrar, ouvir também, né, eu falar, ouvir você e trocar nesse campo que a gente tanto cuida, Uhum. assim, né, que tanto se joga e se entrega, que é esse lugar assim, então como que eu posso aqui, num lugar que eu me sinto segura, num lugar que eu me entrego, num lugar que eu crio, talvez criar essa vertigem? Talvez me colocar aqui como, né, vulnerável, tipo, ó, gente, tô aqui tentando criar essa vertigem, vamos lá junto. É, mas aí, né, essa questão, acho que a gente está sempre vulnerável, acho que é, né, mais uma das ficções, achar que não está, ou que vai chegar Uhum, num ponto de não tá. Que eu exato. fico pensando no lugar da confiança, né? Quando você está num ambiente de confiança, num espaço de confiança, é mais possível estar exposto com as vulnerabilidades, confiar que também pode ser amparado, sabe, numa queda. Isso também me conecta um pouco com a conversa com o Daniel Queiroz, né, que vai chegar daqui a pouquinho aqui, nosso convidado de hoje, pensando na perspectiva assim, teatro tem muito forte essa cultura de grupo, né? E ele tem um projeto que ele chama de terreiro coreográfico, que eu acho que tem essa cultura, né? Terreiro, de grupo, muito estabelecida, porque aí você tem uma plataforma, né? Para se disponibilizar para esses lugares mais frágeis, Uhum. acredito eu. Vamos ouvir se é isso mesmo. Sim,
Nossa, estou muito curiosa e ainda mais com essa conexão de estado psíquico, emocional, sei lá o que, só psicossomático aqui, em relação ao que ele tem para trazer essa vertigem. Um bruxinho aqui vai chegar, vou mandar o link para ele. Adoro! Ladeira Bausch, o seu podcast sobre dança. O Ladeira Bausch tem uma parceria com o Portal Mude. Você pode seguir a gente por lá e acompanhar as novidades sobre dança exclusivas desse portal. Se você tem interesse por uma parceria com o Ladeira, manda sua proposta pra gente. ladeirabausch@gmail.com. Bem-vindo, Dani. Olá, obrigado. Bem-vindo, Daniel, que prazer. Oportunidade de Prazer conversar. meu de estar aqui com vocês. Obrigado do convite, do chamado. Dani, faz tempo que eu vou acompanhando as coisas que você vai fazendo, todo o processo no terreiro coreográfico, e sempre que eu vejo, assim, tanto as ações do terreiro, quanto reflexões, escritas que você compartilha, fico com vontade de te ouvir mais, de conversar, então, super feliz de poder estar realizando esse desejo aqui agora. Ah, que massa, que massa. Ela ficou feliz. Agora que a gente falava, tema tal, então, tem Daniel Queiroz. Outro tema, não sei o que, então, tem Daniel Queiroz. Dá para pensar em vários temas. Várias vezes Né? A já gente apareceu. vai se metendo aí por vários caminhos aí. Mas então, Que Dani, massa. a gente sempre pede para o convidado se apresentar e dizer quem é na Uhum, ladeira também, quem é você na ladeira, aqui para os nossos ouvintes. sim. Eu sou Daniel Fagos Queiroz, sou artista da dança e das encruzilhadas da dança, né, com outras artes também. Trabalho como coreógrafo, como terapeuta de medicina chinesa e sempre nessa relação com esses outros campos, né, com a arquitetura, com as artes visuais, com o cinema. Então eu já nasci para o mundo assim nessas encruzilhadas, então não tem muito escapatória. E pai da Aurora. Ai, da Acho que hora. é a minha tríade de apresentação do momento. Na ladeira estamos todo mundo junto, né? Ladeira Bausch. Aí Brasil. É Estamos aí, Brasil. Ladeira Bausch. Estamos junto, né? Em coro. Em coro ainda não, né? A gente é uma baita discussão essa, né? Quando que um grupo de pessoas se torna coro ou não. Mas que não é o foco aqui, mas acho que a gente tem um potencial de coro muito poderoso assim nessa terra, né, que chamaram de Brasil, o recorte que fizeram, mas tem uma força muito grande aqui que está cada vez mais se mostrando, né, se tendo força aí de manifestação. Seguimos Ladeira Bausch. Mas legal você trazer essa ideia do coro, porque a gente tem assim umas perguntas para você que partem um pouco, né, da tua relação com o teatro oficina, a gente querer saber como é que você chegou lá, o que que te Uhum. transforma. E o quanto isso também depois deságua na tua poética, no teu pensamento de dança, se esse coro tem a ver com esse encontro com o teatro, ou vem de outros Uhum. lugares. Se puder Uhum. contar um pouquinho pra gente essa trajetória. A aproximação com o teatro oficina foi bem interessante, assim, porque, bom, tinha um movimento acontecendo na cidade, né, não só no Brasil, mas em vários lugares, de ir para os espaços públicos, né, de ocupar os espaços públicos. E em São Paulo estava rolando um movimento bastante forte, que era o que eu estava mais próximo, né, não só, mas um que eu estava mais próximo, que era do Parque Augusta,
Uhum. Isso em 2000 desde antes, né, 2011, 2012, vinha vindo assim esse movimento. 2013 foi um boom assim de acontecimentos. E ali na relação com o Parque Augusta, com as pessoas que estavam ali também movimentando o parque, a ideia de parque, né, que ainda não estava consolidada, e junto com outras pessoas, eu comecei a articular também de pensar uma ação nesse sentido em relação à dança, né, junto de pessoas da dança. Antes disso, até, acho que é legal também trazer um pouco antes, que foi também um momento que já estava nesse movimento, esse mesmo movimento, mas foi um pouquinho antes que rolou um encontro com o Christian Duarte e Uhum. vários outros artistas também, e de conversas nossas, de pensar uma rede social da dança que fosse na presença, né, não virtual, mas um espaço que pudesse cruzar pessoas, um espaço de trabalho, de convivência, que faltava isso para dança em São Paulo, tal. E aí surgiu a ideia do lote, né, que Uhum. depois teve várias edições, tal. Então foi um movimento também interessante assim de pensar essa escultura social da dança, né? Então, só um retorno, agora Bem continuando ali, Parque interessante. Augusta, não, foi um momento bem interessante, bem interessante. E aí, Parque Augusta 2013, aí em 2014, junto com a Vera Sala e com o Luiz Petov, a gente propôs, né, uma ação no Cinearte Palácio, né, um antigo cinema de São Paulo, bem tradicional, tal, chique, na época da Cinelândia, tal, e aí depois decadência total, Uhum. e até ficar fechado, né, ficou completamente fechado por muito tempo. Aí teve um evento que eu vi lá, do pessoal do cinema, da secretaria. A secretaria, ela conseguiu o espaço, né, porque tinha 1.000 dívidas de IPTU, tal, não sei o quê. O espaço se tornou um espaço da Secretaria de Cultura, e aconteceu um evento lá, esqueci agora qual evento que foi, mas um evento da galera de cinema, de vídeo, super legal. E aí eu vi o espaço, falei, putz, a gente podia fazer alguma história aqui e tal. E aí a gente se juntou e fez essa proposta para a secretaria, que era uma residência, né, a gente inicialmente propôs de vários meses, tal, mas eles fizeram uma contrapartida de 15 dias. E foi incrível, assim. Daí a minha ação dentro dessa proposição que a gente fez, né, foi de tornar público o espaço, né, um espaço que era público já, mas que não estava tendo sua função pública, né, sendo exercida. Não tinha Uhum. um trânsito de pessoas, sabe? Não tinha uma transa com o espaço público, um espaço ainda muito fechado. Então a minha ação ali foi essa, foi de articular pessoas, chamar pessoas para fazerem outras proposições ali. Daí junto com o Dani Scandurra, que era também lá do movimento do Parque Augusta, a gente manteve aberta ali uma gráfica, como é que a gente chamou? Cinegráfica do rolo, alguma coisa assim, de que a gente alugou por um tempo uma impressora tal, de xerox, grande, podiam usar livremente, imprimir textos tal, a gente disponibilizava, e eu fui também articulando várias conversas ali, assim, sobre o movimento dos movimentos, né, que estavam rolando, de espaços públicos, sobre a discussão do plano diretor, que estava em discussão também na época. Bom, uma série de ações que a gente foi fazendo ali, e nesse sentido. E junto a isso, eu comecei a articular o projeto do terreiro coreográfico. Ah, e uma coisa importante, que foi onde deu um encontro com o Zé Celso. Eu, em 2000, agora não lembro, acho que foi 2012, eu fui votado, tal, teve todo um movimento da dança, não sei o quê, com relação ao Conselho da Cidade, eu fui votado para integrar o Conselho da Cidade de São Paulo na gestão do Haddad, né, que Uhum. ele criou esse conselho, um conselho participativo, onde se debatiam questões importantes tal para a cidade, para de alguma forma orientar ele, né, nas decisões tal. E aí eu comecei a fazer parte do conselho. E já articulado com todos esses debates do espaço público, tudo, plano diretor, eu mandei uma carta na ingenuidade também de alguém da arte ali também tendo a oportunidade de falar com mais gente, colocando em questão os movimentos da especulação imobiliária na cidade de São Paulo,
E aí falava do Sim. Parque Augusta, falava de outros parques da periferia e falava também, obviamente, do Teatro Oficina, né? Que é A uma eterna luta questão aí, lá com o Silvio nossa Santos, senhora. né? É, exatamente, exatamente. E aí algumas pessoas responderam, tal, entre elas o Zé, que também era conselheiro, me respondeu, super entusiasmado, e daí, né, no jeitão dele, assim, já me chamando para coreografar Cacilda, que eles estavam começando a montar. Sendo que ele nem conhecia meu trabalho, nem me conhecia nada. Eu falei, bom, calma lá, né? Eu conheço ele, ele não me conhece. Então, eu vou devagarinho aqui nesse chão, também sem deslumbramentos, tal. Também estava articulando o terreiro coreográfico nessa mesma época, então, né, tava com outras prioridades, assim. E aí fui chegando devagarinho, e daí pro terreiro coreográfico, o Rodrigo Andreoli, parceirão, ele Uhum. virou uma chave, assim, falou, meu, vamos propor isso, que a gente estava pensando em espaços mais vinculados à dança. Então, a antiga rodoviária, ali em frente à Sala São Paulo, que daí hoje virou uma habitação social, mas na época estava lá meio abandonado o projeto, né, que ia ser um projeto Da São da, Paulo da- do Companhia. Exatamente, exatamente. Deu um baita bafafá o projeto lá Arquiteto. pro Herzog de Meuron, não sei o quê, puta escritório, daí não, é muito elitista, não vamos fazer. Daí, nossa, uma loucura. E a gente Uhum. falou, bom, vamos pensar alguma coisa para esse espaço, para o espaço lá da Galeria Formosa, né, onde hoje é o CRD, e pro Arte Palácio também, acho que eram esses três que a gente estava pensando a ação. E aí o Rodrigo falou, meu, vamos pensar alguma coisa encruzilhada da dança com o teatro oficina, né, lá no terreno, porque o teatro fica muito dentro do teatro, a companhia fica muito dentro do teatro, né, e é difícil ter fôlego para também ter uma atuação constante ali no terreno. E aí na hora eu falei, putz, não sei, misturar com o trabalho da companhia, que loucura, tal, não sei o quê. Aí na hora que ele desligou o telefone, estava falando por telefone, aí me caiu a ficha que a gente já estava ali dentro, a gente já estava falando no projeto de Lina Bardi, de Flávio de Carvalho, do Hélio de Uhum. Sica, sabe, terreiro coreográfico. Não, daí nessa hora veio o nome do terreiro coreográfico, eu acho, ou já tinha, me conectou, não sei. Mas nessa Uhum. hora conectou tudo, daí eu liguei para ele de novo, falei, putz, pô, acho que é isso, vamos embora, vamos nessa. Então rolaram aproximações por vários caminhos, assim, com o Teatro Oficina. Então, pelo terreiro coreográfico, numa relação mais com o espaço, com o território do Bexiga e com as arquitetas, né, porque da Marília Galmeister e a Carila passaram a integrar o terreiro coreográfico, não só integrar, mas o terreiro aconteceu nesse encontro com elas também, e todo o trabalho que elas já tinham feito ali como arquitetas urbanistas na Bienal de Arquitetura de 2012, né, de mapear os espaços ociosos ali do Bexiga, tal, foi o que levou a gente para o baixo do viaduto. E em Uhum. paralelo a isso, tinha esse chamado do Zé de coreografar Cacilda. E aí eu tava meio que escapando, assim, daí a gente já tava fazendo uns encontros lá no teatro, e aí ia começar ensaio, eu já saía fora, tipo, não tava muito, sei lá, tipo, tava meio ressabido, assim, ainda, tava meio, ainda sacando, assim, qual que ia ser. Aí um dia, pô, aí rolou mil tretas lá na Galeria Formosa, que já tava rolando uma ocupação da galera Sim, grupos de do artistas da movimento da rua, rua, é. tal. Exato, e eu fui super num apoio com eles, tal, daí tomei porrada de todo lado, na secretaria, até que daí a secretaria queria um apoio meu para tirar eles, uma loucura, assim. Um dia ainda vai dar para contar melhor essa história do CRD aí, porque também virou um espaço É. maravilhoso, assim, o uso que está sendo feito também é o que é, assim, então também coisa vira, assim, e dá uma limpada também. Mas naquela hora, naquele momento, assim, foi bem punk, e aí eu estava bastante presente ali, e um dia com a Andréia Onashiro, também parceirona, e também estava participando do terreiro coreográfico, a gente estava lá, não sei o que, discutindo, conversando um monte de coisas, a gente tava indo pro Ita, né, ali almoçar, a gente cruzou, quem que a gente cruzou? A Marília, justamente, e a Marília falou, você veio pra leitura de Cacilda? Eu falei, hã? Ela hoje é a leitura de Cacilda 5 aqui na Praça das Artes, que o teatro tem não sei o que, vai ser aqui hoje. Eu falei, tá, que horas que é? Tal hora, tipo, era meio que dali 10 minutos. Eu falei, putz, tá, vou almoçar, vou sacar aqui.
os tempos. Aí eu falei, nossa, precisava almoçar com calma, já estava super tarde, e tal, precisava comer. Daí sentei para comer com calma. Aí tava lá comendo, falei, não, não vai dar tempo, vou chegar atrasado, primeiro dia, não, não vai rolar. Aí de repente senta na minha frente a Camila Mota, do Teatro Uhum. Oficina. E aí eu olhei para ela e falei, uai, não vai rolar, não, não começou ainda, né, a leitura? Ela, não, tá um puta trânsito, as pessoas estão tudo atrasadas, não sei o quê, vai começar só a tal horário. Eu falei, tá bom. Então pronto, então Vai é ser isso, hoje é o hoje. dia. Então esse dia eu entrei. Sim, teve essa primeira leitura, tá, mas já rolou um entrosamento muito rápido, assim. Putz, é, foi muito gostoso, assim, né? Eu trabalhei lá no, mais diretamente, assim, né, nas criações da companhia de 2014 até 2018, assim, daí algumas peças mais dentro, até participando do coro mesmo, outras peças mais de fora, só coreografando, dando preparação corporal, tal. E foi um baita encontro, assim, muito, muito, muito rico, assim. Uma troca com o Zé muito generosa, assim, ele me dava um espaço muito generoso de trabalho, tanto com o coro, assim, né, de conduzir os trabalhos, as práticas corporais, e também durante os ensaios de conduzir ideias coreográficas ali do coro, de movimento da cena, e etc. Assim, foi uma parceria muito, muito rica. Bom, esse foi a chegada, né? Daí a gente pode ir conversando mais para desdobrar. Mas só a chegada já foi um Não, é bom tempo de conversa, maravilhoso, né? porque tem Mil todas camadas. e toda essa conexão com a cidade, que é um pouco assim desse interesse por essa conexão, terreiro, teatro, oficina, o modernismo que você já trouxe aí na sua fala, falando da Lina, falando do Flávio, do Uhum, Oiticica. Eu fico me perguntando assim, porque quando eu vou assistir o Oficina, por tudo que o Zé constrói, né, em termos de conceito, em termos de poética, eu sempre fico muito conectada com ideias da antropofagia e num lugar, uhum. né, desse pensamento do Oswald mesmo muito vibrante, porque eu sei que hoje também pessoas vão questionar esse conceito, tem várias leituras a respeito, mas ali eu vejo um lugar muito vibrante, né, desse conceito. E várias vezes, e nesse momento onde a gente está celebrando o centenário da Semana de 22, então muitos assuntos relacionados àqueles modernistas que participaram dessa semana retornam, a gente fica aqui se perguntando sobre as ideias antropofágicas na dança, né? Aonde que elas ressoaram, tem criadores, tem grupos. E aí eu senti que de alguma maneira no terreiro ressoa, mas aí queria te ouvir a respeito, se ressoa, se não ressoa, se havia outra, o que é que vai construindo ali as poéticas do terreiro. Então, acho que é compreender os momentos, né? E o processo que as coisas têm, né? São processos que também não estão só nas nossas mãos meramente humanas, né? Tem muitas forças operando, sim, esses movimentos, e as coisas precisam de tempo para acontecer. É o que você falou E dessas outras forças aqui, aí fiquei refletindo muitas coisas ao mesmo Eu tempo. também, aqui tô só. a gente pode chamá-las de muito, né, muitos Uhum. nomes diversos, assim. A gente pode, os mais céticos podem chamar de forças históricas, né? Zeitgeist, espírito do tempo. Mas também acho que essa virada epistemológica que a gente está tendo agora, assim, virada de perspectivas, também acho que cada vez mais é importante a gente trazer essa força espiritual que as coisas têm, né? Por ser, Sim. né? Não é nada muito místico também, nova era, nada Uhum. também esse esoterismo com um X, né? Esse que é de fora, que às vezes fica muito latente assim no Ocidente, até com uma carência de espiritualidade mais do que como Uhum. prática espiritual efetiva, assim. Mas esses povos, né, os povos indígenas, povos não todos, né, mas os povos negros que vieram para cá, Banto, Jeje, Nagô, principalmente, eles têm uma espiritualidade prática muito arraigada no modo de ser. Então, acho que também isso está vindo à tona, assim, a importância de se olhar para a realidade não apenas a partir da perspectiva humana,
mas também dos bichos, de todos os outros seres, né, das plantas, essas várias outras vozes também que ainda acho que vai ter mais tempo assim para a gente entendê-las enquanto forças políticas também, né? A gente ainda está patinando para entender que negros, indígenas, mulheres, Uhum. gays, trans são corpos políticos também com, né, possibilidade de se colocar por si. Então acho que as coisas estão caminhando, né? Estão num caminho. Ali na oficina, é bem bonito o movimento que rolou lá, assim, também, porque acho que tem uma ligação muito forte, né, com o Oswald, principalmente, e o Manifesto Antropófago, tal, toda a ideia de antropofagia, mas que tem esse lugar também da experiência do próprio Zé, né, com a tortura durante a ditadura, quando ele foi preso, Uhum. dele ter tido um encontro com o próprio corpo, que também deu uma baita virada, assim, na teatralidade dele. E a partir dali ele começou a pensar mais coro, praticar mais coro, pensar uma peça de coro e começou a trazer mais esse espírito dionisíaco também, que é do teatro, né? Esse deus do teatro, essa divindade que rege o fazer teatral do Ocidente. Então, e é muito forte como a ideia de antropofagia que o Oswald, né, de alguma forma, toma dos povos tupinambás e aimorés e dos povos antropófagos em geral, dialoga muito com o ritual dionisíaco também. Uhum. Então, tem um encontro aí que eu vejo no Teatro Oficina dessas perspectivas que é muito forte, muito forte, muito forte, assim, do dionisíaco com o antropofágico, enquanto experiência de construção de um corpo, de construção de uma teatralidade e de construção de uma coletividade, de um coro. Enquanto proposição, né, óbvio que também, assim, ali dentro não é essa maravilha toda, assim, tem mil questões, Uhum. Como mas tem um corpo, como caminho aí. coletividade, né? Exato, exato, exato. E como, né, seres humanos, contradições, etc., que nos faz vivos também. Manifestando coisas que já estavam ali, né? Coisas que faziam parte da nossa vida, assim, das práticas de terreiro mesmo, né? Que eu frequentava, a Marília, frequento ainda a Marília também, tal, não sei o que, pessoal. Então, a ideia de encruzilhadas, divindades também da rua, os Exus, de pensar a cidade enquanto essas forças também coreográficas, atuantes, nessas entidades que coreografam a cidade, e de entender a cidade a partir de uma perspectiva cosmopolítica, assim, ter uma cosmovisão da cidade. Então, isso já desde o início do terreiro coreográfico foi se mostrando. E nessa conversa com esses artistas que também nos alimentam e nos alimentaram, que é o Hélio, que é a Lina Bobardi, que é o Flávio de Carvalho, que de alguma forma, por mais que ali naqueles momentos que eles estavam vivendo, eles não tinham as palavras para dizer, não tinha os referenciais que a gente tem hoje para elaborar seus trabalhos, mas eles estavam perseguindo um modo de estar, principalmente na relação com a cidade, com o fazer artístico, Uhum. que dialoga muito com o que a gente está ainda, né, trabalhando hoje, assim, e cultivando, enquanto prática artística, poética, existencial mesmo, assim, Uhum. de buscar uma ética na relação com os outros seres, com as outras formas de vida, e fazer disso uma ação poética, né, uma ação coreográfica. Então, acho que o terreiro coreográfico, ele já quando essa onda começou a se formar, assim, né, que daí ganhou mais visibilidade, tudo isso, acho que, o quê? De uns 3 anos para cá, 5 anos para cá, né? Uhum. Acho que 2017, 2017, 2016, 17, acho que tudo isso começou a ganhar mais os holofotes, assim, óbvio que não começou ali, né? Tudo isso já vem de muito tempo, esses Sim, mas a gente movimentos, vai tendo tudo. mais bibliografia, né? O próprio Exatamente, Copenau, a Krenak vão exatamente, sendo mais exatamente. lidos, né? E ali a gente também começou a fazer essas articulações com os povos indígenas aqui de São Paulo. Então, logo de cara, a gente começou, já fez uma ação com os Guarani, Mbiá, de Parelheiros, e aí já rolou uma baita conexão com eles, sempre parceiros, e a gente, desde então, trabalha junto nos projetos. Aí, em 2015, a gente conheceu os Tupinambá,
da Bahia, de Olivença, que estão sempre por aqui por São Paulo também. E tem uma aula do Cazé maravilhosa, que ele, né, enquanto tupinambá, enquanto indígena, ele tem essa relação cosmopolítica com a cidade, e fora isso ele tem uma pesquisa acadêmica maravilhosa da formação da cidade de São Paulo. Então, a gente aprendeu muito com ele também, assim, dessas forças encantadas da cidade de São Paulo, da formação da cidade de São Paulo. Então, esses caminhos dos rios, as matas, os quilombos, por onde que as coisas foram se configurando, assim, e como que elas estão presentes ainda, coreografando os espaços, né, os movimentos da cidade. Acho que já é uma perspectiva bastante diferente, assim, do próprio teatro-oficina, que tem um trabalho bastante focado no teatro, num sentido mais tradicional do teatro, ali dentro do espaço teatral. E o terreiro tem esse movimento de ir para o espaço público mesmo, assim, mesmo quando a gente faz proposições coreográficas, é sempre na relação com a cidade, não de usar a cidade como palco, mas de estar na coreografia da cidade, se deixar coreografar com a cidade e propor alguma coisa nessa relação. E eu estou impactada aqui com tanta informação, e principalmente como eu sou de Curitiba, né? Muita coisa que eu só ouço e acompanho de longe, os bairros, as situações, os nomes e tal. Mas o que me toca muito é ouvir você falar do coro, né? Já começou com a palavra coro e a gente já falou na introdução. E a gente adora essas polêmicas, as palavras assim que vão caindo, assim, bum! Me faz sentido refletir, eu te ouvir desconstruir um pouco a fala para a gente entender que o coro, e quando você fala o coro, e daí agora os indígenas estão como representantes de si. E aí eu venho com essa pergunta que a gente estava conversando na introdução, e para uma ideia, né, de coro como qual que é o impulso para você se amortecer ou para você se camuflar nesse coro ou para você ser representante de si, assim. E eu fiquei muito forte nesse acompanhar das tuas experiências, da sua fala, assim. Não, mas muito legal isso que você traz do coro. Dá muito pano para manga, né, para pensar assim esse coro, porque a gente tem uma experiência de coletividade no Ocidente que é, nossa, de uma complexidade e ao mesmo tempo de uma pobreza muito grande, né? Basicamente a gente que vive uma experiência de despovoamento, né, no Ocidente, assim, você não tem mais uma relação com o povo, você se torna um indivíduo da sociedade, né? O ponto de partida é esse, a individuação, né? Você não parte do coletivo, você parte do indivíduo e aí vai buscando coletividades bastante restritas, né? Da escola, do trabalho, do não sei o quê, de um grupo de estudo de não sei o quê, de um grupo espiritual de sei lá o quê, mas é tudo muito pobre, muitas vezes, na maioria das vezes, sem um fundamento, né? Porque daí nessa minha experiência com esses povos que não foram ainda despovoados, é que eles têm um fundamento muito claro, assim, que dá uma coesão para essa existência coletiva. Então, por exemplo, sei lá, você está ali na aldeia com os Guarani Biá, todo dia no final da tarde eles vão para o Opã, que é a casa de reza, e vão estar ali, vão fazer os cantos, vão fazer as danças controlados. Porque quando a gente tem essa experiência no Ocidente, a gente já rapidamente fica a risco, porque a gente reconhece como experiência de controle, que a gente não está exercendo a nossa própria vontade enquanto indivíduo, que eu quero isso, então eu faço. É tudo muito confuso, porque a gente defende a liberdade, mas ao mesmo tempo quer ter uma experiência coletiva, mas não abre mão da individualidade, não abre mão da liberdade. É um lugar muito doido, assim, que a gente fica, né, jogando para lá e para cá. E pensar coro, aí falando bem de uma leitura pessoal, assim, porque, né, 1000 pessoas aí já trabalham, pensam coro há muito tempo. Mas eu gosto de pensar a ideia de coro enquanto uma coletividade que está estritamente ligada com a terra e com a poética.
e a poética enquanto manifestação da terra. Então, e tem isso do coro dionisíaco que é muito maravilhoso também, onde que você não tem esse espaço de se camuflar, de se esconder na massa, né? Mas você só faz parte do coro se você se autocoroa. É um autocoroamento. Você é... Então, entende, não é alguém que vai falar, agora você pode participar dessa coletividade. Não, você se sente ali possuído por aquela força e se diz bacante e vai para bacanal, e vai para a festa, e vai para a dança, para o canto. Então, é se deixar tomar por uma força. Tem um lugar de incorporação, tem um lugar de partilhar de uma mesma divindade, né, uma divindade que né, Dionísio ele se despedaça, então essa partilha de Deus também, para mim é muito forte no pensamento de coro, na prática de coro, e é uma busca, né, porque também é isso, nos meus trabalhos, que eu de alguma forma também, a partir da experiência com teatro oficina, também me interessa radicalizar mais nessa ideia de coro, onde você não tem nem nem solista, né, no caso da dança, mas o protagonista, tal, alguém que se destaque, mas é muito difícil trabalhar ainda isso. É um caminho, né, mas é de trabalhar realmente esse coro não de indivíduos, mas de seres, sei lá, de entidades, sabe? E de bichos, não sei que vai se manifestar nesse encontro entre esses corpos. E é muito doido, porque a gente continua sem ter um fundamento, né? Então, na hora que você junta várias pessoas para criar um trabalho de coro, de coreografia, tal, com esse foco, é muito doido, porque a única coisa que a gente tem em comum é que a gente não pertence a nenhum povo. A gente não tem o mesmo fundamento, O né? Então a gente não despovoamento. então assim, a gente não acredita no mesmo Deus, e isso não é um problema também, né? Mas assim, é uma questão, porque Porque envolve como práticas também, né? diferentes. Se pensar também como seres, como também acreditar no mesmo Deus, né? Exatamente, exatamente. Coro como coroado. Nossa, que forte isso. Então, para mim é um desafio que me move, assim, realmente, encontrar um lugar de coro, né, mesmo em meio ao próprio caminho que o Ocidente está traçando para si, assim. Nossa, primeiro eu quero partilhar assim, amanhã vai ao ar uma cena, uma carta à dança que eu fiz e que eu coloco papeizinhos para voar, assim, que são materiais residuais das encadernações que eu faço. Eu levei para a cena e virou um vídeo, né? E aí Que eu falei, lindo. nossa, eles voando, assim, os pedacinhos, assim. Eu falei, nossa, obrigada por essa palavra, por essa frase, Dionísio se despedaça. Só isso para agradecer, né? Mas aí eu tô com uma vontade de te ouvir, uma provocação, talvez a gente possa fazer juntos, assim, que seria assim uma cena, se a gente pudesse descrever, ou essa forma de tentar equilibrar, né, entre Dançar com as palavras. dançar com as palavras, equilibrar essa ideia de coro que você traz. Qual é o teu gesto que você está buscando para encontrar esse coro? Quando alguém ou a quem comunica, se, por exemplo, se essa pessoa tem uma barreira, quando você fala encruzilhada, a pessoa já para. Ou espírito dionísico, a pessoa já dá 3 tipos de arrepio. Como atravessar essas camadas, sei lá, de preconceitos, ou de travas, ou de não fazer sentido mesmo, de falta de profundidade, falta as descrenças que estão por aí, assim. Como a gente, sei lá, pensei em umas 3 tentativas do encontro desse coro em palavras, assim. Caiu? Caí. Caí, mas estou aqui caído. Uau! A gente teve experiências bem interessantes nesse sentido com o terreiro. Porque as nossas coreografias são principalmente celebrações, festas. E aí quando você faz uma festa,
tudo isso está presente, mas não necessariamente está dito, porque a festa está à frente. Então as pessoas estão lá se divertindo, dançando, bebendo, comendo, encontrando pessoas. E aí a gente fez 3 festas juninas lá no Baixo do Viaduto. E a gente sempre trazia os santos católicos, né, que são os tradicionais aqui do catolicismo, mas que eles estão sempre também juntos com entidades afrodiaspóricas que também, né, sempre presentes aqui também. Uhum. Então, por exemplo, a gente na primeira festa que a gente fez, foi para São João Xangô Menino, né? Então, Xangô tá ali, São João tá ali, e vamos celebrar os fogos, né? Porque são entidades ligadas ao fogo, ao elemento fogo. Então a gente criou toda uma coreografia da festa junina a partir das várias manifestações, dos vários estados do fogo. O fogo da fogueira, o fogo do alimento, o fogo da sanfona, o fogo da brasa que defuma, o fogo da brincadeira ali, do cuspir-fogo, do bambolê de fogo. Então, esses vários estados do fogo foram, os fogos de artifício, foram coreografando a festa. E só que assim, a pessoa chegava lá, era uma festa junina, ainda por cima, que ela, né, já conhece a coreografia da festa junina. Então, Tá era um lugar liberado. muito. É, então, foi um lugar muito interessante de experienciar justamente isso, né? Já, por exemplo, a gente teve uma experiência no MASP com os parangolés do Hélio, que a gente, Xangô de novo, engraçado, coincidência, que a gente cantou para Xangô ali, para que tem uma pedra, né, bem grande ali no vão livre do MASP, ali uma pedra inaugural ali do museu, Uhum. e a gente cantou ali para aquela pedra, né? Xangô também é o orixá das pedreiras, tal, tem uma relação forte com a pedra. Então a gente cantou para esse elemento vivo ali presente, mas que passa batido, né? E aí depois, no final da nossa ação ali, teve um casal que veio me chamar de canto. Eles queriam conversar, queriam entender algumas coisas, tal, que eles se sentiram incomodados com a percussão forte que a gente, né, porque toda a nossa ação coreográfica ali foi ao som de atabaque e tal, de sons não só de instrumentos presentes no terreiro, mas a percussão muito forte, assim, isso que chamou eles, assim. E a gente ter cantado para Xangô tal, e daí depois eles falaram que eles são evangélicos tal, e que eles acham que tem um grande preconceito em relação às religiões cristãs, porque se fosse o contrário, se fosse um grupo cristão fazendo ação e cantasse um louvor, seria visto com maus olhos. Mas foi bem massa a conversa, assim, mas foi a partir desse estranhamento, da Uhum. gente ter cantado para Xangô, ter evocado Xangô ali, ter, né, levado forte a percussão e tal, mas que foi um estranhamento que gerou uma conversa interessante, por exemplo, sabe? Não foi uma coisa de repúdio, assim, de afastamento, nem de violência. E acho que a terceira daí pode ser um risco, Uhum. um arriscar. Ah, e teve mais uma experiência que dá vontade de contar também. Conta, a gente abre aqui mais uma quarta, não tem. Pronto. Que a gente fez uma oferenda coreográfica em 2016, 17, o Aramainoí. E eram 8 movimentos que a gente fazia em diferentes espaços públicos da cidade. E eram coreografias rituais. Assim, cada movimento desses, cada oferenda dessas era um pequeno ritual que a gente fazia para aquele espaço específico. E a gente começava lá no Marco Zero, em frente à Catedral da Sé. Marco Zero, né? Marco Zero é lá no pátio do Marco Zero. Aqui Marco Zero também, mas tem um pátio do colégio que é chamado de Marco Zero, mas ali Uhum. tem aquela escultura, né, do Marco Zero, tem as direções ali dos estados e tal. E a gente fez ali uma ação que a gente construía, o que a gente chamou de ebólides, brincando um pouco com os bólides do Hélio de Sica, o ebó do candomblé, né, que são oferendas, são
presentes, despachos, coisas assim. E juntando essas duas ideias, né, de ebó e bólide, a gente fazia ebólides, forças específicas ali na praça, ia montando ali na hora esses ebólides e tal. E era muito doido, porque, assim, no espaço público, algumas pessoas ficavam meio tensas, não pelo que estava rolando, mas preocupadas com a gente, né? Já estava uma ascensão ali de um movimento esquisito, forte, assim, né? Essa coisa fascistoide aí já estava crescendo. Uhum. E aí uns caras às vezes iam falar, não, cuidado que tem uns grupos evangélicos vindo ali, não sei o quê. Ficava uma tensão em volta, mas ao mesmo tempo rolava super bem, assim, sempre tinha alguma figura ali que incorporava Exu, que vinha nos receber, que fazia toda uma mediação com a gente, então tem toda uma conversa também quando você, né, muda essa chave da relação com a cidade, não numa relação científica social, assim, né, da pobreza, mas enquanto manifestações de entidades mesmo, assim, você tem os outros lugares assim de conversa, relação mesmo. Então a gente nessa chave eu percebia que a gente possibilitava realizar ações artísticas, né? A gente estava fazendo uma ação artística ali, não estava fazendo exatamente um rito, nada disso assim, mas que de alguma forma trazia alguns elementos também ali para o jogo. Rolava sempre muito tranquilamente, assim, sabe? Então, acho que tem muitas coisas assim para a gente pensar, né? O que possibilita que a gente realize trabalhos falando de força dionisíaca, falando de coro enquanto incorporação, não só falando, mas praticando isso, né? Sem que isso gere um afastamento do outro que não partilha daquelas mesmas referências ou daquela mesma experiência ou daquela mesma divindade. Uhum. Que eu acho que essa é a sabedoria das práticas espirituais que eu conheço desses povos da Terra, assim, que eles têm um respeito muito grande pela prática do outro. Eles se reconhecem na prática do outro, embora eles não partilhem das mesmas práticas, né? Mas eles olham e falam, ah, tá, sabe, conseguem entender aquilo e conseguem respeitar aquilo. Não tem essa pira de, ah, só tem um jeito de fazer, só tem esse jeito, só tem esse Deus, só tem. Não, tem esse também, tem aquele também. Então, tem um lugar de um respeito, de uma ética mesmo, assim, espiritual muito profunda, muito bonita, assim. E que acho que é um trabalho, sabe? Acho que passar a falar disso na dança há 10 anos atrás era muito difícil falar de espiritualidade na dança em relação à prática de dança, porque a dança foi tomada por um cientificismo também, assim, de Uhum. daí a mais tempo, assim, há uns 20, 30 anos para cá, que também deixou tudo muito fechado, muito árido, assim, né? Era tudo muito Desencantou. desencantou totalmente, né? Como o Simas fala, assim, tirou toda essa força dos seres da dança, ainda mais falando daqui, né, dessa terra. Uhum. Então ficou um lugar muito seco, assim, muito árido, muito acadêmico, né? A dança em São Paulo, principalmente, assim, né? Essa dança contemporânea e tal. E eu acho que agora, mais recentemente, a gente está mais arejado, está conseguindo conversar mais, trazendo essas outras perspectivas também. Então, acho que falar disso é importante para a gente cada vez mais tirar o preconceito. No final das contas, é isso, né? O mesmo, Uhum. mesmo caminho aí que estamos, né? Que está o movimento negro, que está o movimento indígena, está o movimento LGBTQI+, né, o feminista, tipo, de ir desfazendo esses preconceitos, esse lugar trancado que estava vigorando até então, né? Eu acho que trazer isso na arte também, essa dimensão espiritual da arte, de alguma forma também acho que está nesse movimento assim de reencantar a prática artística. Que fala mais linda. Nossa, eu acho que é um pouco o que eu estava sentindo, assim, tô contempladíssima, que é essa. Ai, fala mais, né? Fala mais, vamos falar mais, vamos falar mais, vamos, né, expandir, vamos, mais vertigem, mais vertigem, mais vertigem. Total.
super grata, nossa, com essa Não, eu ladeira. também, porque eu tô aqui também sendo penetrado por vocês, e eu tô sendo provocado, penetrado aqui, tô falando a partir da conversa. Então, tudo que eu tô dizendo é nosso aqui. Que lindo. Bom, a gente vai encaminhando para um final, mas não sei se você quer deixar teus contatos, quer convidar as pessoas para chegar perto do terreiro. Eu já fico morrendo de vontade de estar num próximo coro. Né, putz, maravilhoso, maravilhoso, maravilhoso. Bom, a gente está num momento muito doido, né? De Uhum, impossibilidade de coro, assim. é verdade. E, inclusive, ano passado a gente estava com um projeto do fomento, tudo, e a gente, no final das contas, fez um filme, porque a situação estava difícil ainda, né? De realmente Uhum, encontrar. assumir esse lugar do encontro. E o coro daí realmente foi toda uma reflexão ano passado com a galera que estava comigo também junto, da impossibilidade de um coro virtual, de Uhum, que dá isso muito de uma experiência minha, assim, com a galera, assim, de que para o coro existir mesmo, assim, tem que estar na presença, assim. A gente, né, pode se comunicar, tem várias, tem várias outras coisas que podem se manifestar no virtual, mas o coro, no lugar que eu acredito, assim, não senti que não rolava, sabe? uhum, Então a gente está nessa sacação, assim, de qual é o momento oportuno para retornar para as práticas públicas mesmo, assim, para as práticas de coro, para as práticas, né, na cidade, assim, que isso que é o tesão do terreiro coreográfico. Então, estamos nessa sacação. E daí, acho que um lugar legal para acompanhar a gente agora é o Instagram do Terreiro Coreográfico, e daí Terreiro com Y. uhum. Então, quem quiser encontrar, se colocar lá na busca Terreiro com Y Coreográfico, acha fácil. Ou o nosso arroba é o Terreiro com Y underline coreográfico. Uhum. E o meu Instagram também, que ali eu acabo partilhando às vezes alguma reflexão, também outros trabalhos também ligados a todas essas reflexões, que é Daniel Fagos Cairós. E tem o site do Terreiro Coreográfico também, que está bem legal, que a gente fez toda uma reelaboração dele ano passado, então tem muitos registros ali de ações que a gente fez, então é legal para ver um pouco também de tudo isso que eu estava falando aqui, tudo dar uma visualidade, dar uma outra materialidade também para a minha fala, também é legal. O site é terreirocoreográfico.cc. Ah, legal. Terreiro com Y coreográfico.cc, bem facinho. E tem o filme Acho que lá é isso. pra gente Então, ver? ai, não tem ainda. O filme, a gente fez uma pré-estreia o ano passado, porque por causa do edital, tal, porque o filme Sim. não estava acabado ainda. Então agora eu estou terminando a montagem dele com mais calma, porque foi uma loucura o ano passado. Eu montei um filme, tinha material de 6 horas, já reduzido, porque tinha mais, Nossa. mas teve uma pré-montagem para 6 horas e eu em uma semana reduzi para duas, assim, tipo, criei um filme. Foi uma loucura. Mas agora eu estou finalizando com calma a montagem, daí ainda vai passar por um processo de colorização, de mixagem, e aí vai estar pronto. Então acredito que lá para o meio do ano, assim, que a gente vai estar com o filme mesmo, assim. E Ah, e aí a gente quando vai, sair a gente divulga. e aí vamos, com certeza a gente vai pensar algum lançamento, alguma coisa pública também aí para trazer as pessoas para se juntar. A gente sempre gosta de fazer um fogo também nos espaços públicos, uma fogueira, fazer uma Uhum. comida junto, assim, de ter esse lugar de realmente ritualizar o encontro. Então é isso. Então acho que esse chamado aí para manter essas conexões por hora virtuais, para quando for a hora a gente chegar junto aí na presença e nos acontecimentos e na rua, na cidade. O babado é forte, tá forte, mais do que nunca. Mais do que nunca. A urgência do couro e a Nossa impossibilidade. senhora, é que é esse lugar, né? Quanto mais tirano tá o ambiente, né? A política, mais ainda mais necessária é a presença de Dionísio, né? Que é justamente aquele que desbanca qualquer tirano, né? Que é a história das dionisíacas.
Das dionisíacas, não, das bacantes. Das bacantes, inspirador. Dani, quero te agradecer demais, estou felicíssima de poder te ouvir, inspiradíssima aí com as tuas experiências e vamos nutrir então a conexão logo mais Bora, pra eu que gente. agradeço demais, Paula, Ju, demais, assim, esse espaço de conversa, de fala que é muito rico mesmo, assim, então, e o trabalho de vocês aí com a Ladeira Bausch, muito axé, e continuem essas quedas maravilhosas aí, rolando, e vamos que vamos, tamo junto aí, né? Vamos que Vamos, vamos. e vou acompanhando também o trabalho de vocês, muito massa. Maravilha, querido. Um beijo grande e muito, muito obrigada. Valeu, beijão pra vocês. Tchau, tchau. Tchau. Olá, ouvintes do Ladeira Bausch! Estamos tão gratas por toda essa escuta. Queremos anunciar que agora temos uma campanha no Apoia-se. Caso queira contribuir com algum destes episódios, nos incentivar a continuar produzindo, entra lá no site do apoia.c/ladeirabausch. Estaremos lá. Beijo a Bausch! O Ladeira Bausch é uma produção independente por Deusas Produções. Curadoria, gravação, edição de som e capas por Juliana Alves e Paula Petreca. Voz da vinheta de Fernando de Proença. Produção fica a encargo de Moira Albuquerque. Ladeira Bausch, o seu podcast sobre dança.